Nós vamos continuar agora o estudo do capítulo 11, no tópico 2, onde nós vamos falar sobre regioseletividade da reação E2. Quando os carbonos beta são idênticos, qualquer próton adjacente pode ser removido, como nós vimos no primeiro exemplo mostrado na aula anterior. Olha esse outro exemplo, tem a mesma situação. Você tem o 2-bromopropano, que é uma molécula simétrica. Então, os carbonos vizinhos ao carbono onde o bromo está ligado, que são os carbonos betas, eles são idênticos. Então, quando você usa essa base, que agora está sendo usado o íon metóxido, ele pode remover o hidrogênio beta deste carbono ou deste, que o produto vai ser no mesmo, tá certo? Então, essa reação, ela não é regioseletiva, certo? Porque qualquer lugar que você remove o hidrogênio, você vai formar o mesmo produto, que é o propeno. Aqui prefiro remover o hidrogênio daqui e formar a dupla, então, entre esses dois carbonos. Agora, essa reação que nós vamos mostrar agora, ela é uma reação regioseletiva. Verifique agora que no 2-bromobutano, você tem dois carbonos beta também, só que eles são diferentes. Um é um CH3, que está na ponta, é um carbono primário, e outro é um CH2, que está aqui no meio, que é um carbono secundário. Então, se eu removo o hidrogênio daqui, você vai formar uma ligação dupla aqui neste meio aqui. Já se eu removo o hidrogênio da ponta, eu formo uma ligação dupla nessa região. Como você está vendo, o but2eno ele é formado 80%, enquanto o but1eno é formado em 20%. Como que você vai saber qual dos dois carbonos beta você deve remover o hidrogênio? Bom, você vai verificar que o alqueno que é produzido tem que ser o alqueno mais estável. E nesse caso, o but2eno, ele é o alqueno mais estável porque ele é dissubstituído. Você tem um substituinte CH3 aqui, CH3 aqui. Lembrando que hidrogênio não é substituinte, então ele é dissubstituído. Já esse but1eno, ele é monossubstituído, só tem esse substituinte aqui, tá certo? Então o produto principal sempre vai ser o alqueno mais substituído, que vai ser o mais estável para esse exemplo aqui, né? Na verdade, é o alceno mais estável que é o produto principal, e neste caso, o alceno mais substituído é o mais estável. Então, esse but2eno, esses 80%, ainda formam uma mistura dos isômeros E e Z, tá certo? E nós sabemos que o isômero E e Z, o mais estável deles, é quando você tem grupos volumosos em lados opostos, tá certo? Então, nesse caso, o isômero E ainda vai ter maior porcentagem do que o isômero Z. Então, a soma da mistura dos isômeros E e Z dá 80%. Os outros 20% é do produto minoritário but1eno, que aqui não existe isomeria E e Z, tá certo? Então, essa reação é regioseletiva porque ela tem preferência neste caminho de remover o hidrogênio, então, do carbono beta, que tem menos hidrogênio. Então, vamos analisar aqui. Nós vamos analisar agora o diagrama da coordenada de reação para uma reação E2 do 2-bromobutano e o íon metóxico, que é o que apareceu no slide anterior. Então, nós temos a energia inicial, nós só temos um caminho da reação aqui, né? Uma etapa da reação, aliás, porque a reação é do tipo E2, e você tem aqui duas energias de ativação. A primeira, que leva a esse caminho azul, que é mais favorável, tem menor energia de ativação, que vai levar ao alqueno mais estável. E o segundo caminho, que você leva ao alqueno menos estável. Então, a tendência da maioria das substâncias é seguir a reação neste caminho. Então, a conclusão que você chega é que o produto majoritário de uma reação E2 é o alceno mais estável, como eu já tinha falado antes, tá certo? Mas por que é o alceno mais estável? Bom, a reação ela ocorre em uma única etapa, mas o estado de transição tem uma estrutura parecida com o alceno. Isso é que leva ao produto ser principal ser o alceno mais estável. Então você tem duas situações. Quando você vai remover o hidrogênio do carbono beta, que tem menos hidrogênio, o do meio, então, ao mesmo tempo que o metóxido está removendo o hidrogênio, essa ligação está sendo formada, essa ligação entre hidrogênio e carbono está sendo quebrada, e a ligação entre carbono está parcialmente formada.
enquanto essa ligação carbono-bromo está parcialmente quebrada. Então, o estado de transição, as cargas são parciais e as ligações também estão sendo parcialmente quebradas e formadas. Então, o estado de transição ele é parecido com um alqueno já, o que então vai levar o produto principal a ser o alqueno mais estável. Caso você remova o hidrogênio do carbono da ponta, o carbono primário, que tem mais hidrogênios, você levaria a formação deste alqueno aqui, que vai ser um alqueno monossubstituído, que é menos estável do que esse aqui que é dissubstituído, tá certo? Então esta aqui é a regra. Então nós mostramos um outro exemplo aqui. Nós temos a situação desse 2-bromo, 2-metilbutano. Você tem carbonos beta nessa região, que são idênticos, qualquer um dos dois vai dar no mesmo se você remover o hidrogênio, e tem esse carbono beta aqui que é secundário. Então, se você remove o hidrogênio por essa base que está sendo usada aqui, hidróxido, remove o hidrogênio aqui desse carbono beta, você produz uma ligação dupla nessa região. Essa ligação dupla, ela é 1, 2, 3, ela é trissubstituída. Se você remove o hidrogênio dessa região, que é um carbono primário aqui, você forma a ligação dupla aqui. E aí essa ligação dupla, ela tem 1, 2 substituintes, ela é dissubstituída. Então, o alqueno mais estável é o alqueno mais substituído, então esse é o produto principal, formando então 70%. Nesse caso, não existe isomeria E e Z, porque esse carbono da dupla tem 2 grupos iguais ligados a ele, certo? Bom, quando você só vai completar a reação, que você não está pensando muito no mecanismo, existe uma regra chamada de regra de Sites-F, que ele indica para você aonde que o próton, que o hidrogênio tem que ser removido, tá certo? Então, o hidrogênio aqui pode ser removido nesses 2 carbonos betas que são diferentes. O carbono beta que tem menos hidrogênio vai gerar o alqueno mais estável, tá certo? Então, a regra de Sites-F diz isso. O alceno mais substituído é obtido quando o próton é removido do carbono beta que tiver ligado ao menor número de hidrogênios, como mostra esse exemplo aqui. Você tem um carbono beta aqui com 2 hidrogênios e aqui com 3 hidrogênios. Então, o Sites-F já está te dizendo que se você remover o hidrogênio beta deste carbono que tem menos hidrogênio, você vai ter o alqueno mais substituído, que vai ser o produto principal. Caso você remova daqui, você vai ter um alqueno monossubstituído. Então, nesse exemplo, 67% do produto gerado é o mais substituído, também formando uma mistura dos isômeros E e Z, tá certo? Agora, um detalhe bastante importante, a regra de Sites-F, ela não explica nada, ela só é útil para você completar reações. Se fosse perguntado para você completar essa reação e explicar por que você escolheu esse aqui como produto principal, você vai dizer que o produto principal é o alqueno mais estável, o mais substituído, porque o estado de transição é parecido com o alqueno, certo? Bom, então aqui você tem agora uma ordem de reatividade relativa de aleto de alquila em uma reação E2. Então nós temos um aleto de alquila terciário, secundário e primário. Então notem aqui que o aleto de alquila terciário, ele é o mais reativo. Por quê? Porque ele leva à formação de um alqueno, geralmente um alqueno trissubstituído, que é mais estável. Depois vem o alqueno, o aleto de alquila secundário, que é menos reativo do que o terciário, mas ele tem uma reatividade intermediária, porque ele leva um alqueno dissubstituído. E o aleto de alquila primário, ele é o menos reativo deles, porque levaria à formação de um alqueno monossubstituído apenas, tá certo? Então o aleto de alquila nas reações de eliminação E2 terciário é o mais reativo, depois o secundário e depois o primário, certo? Agora tem um detalhe, né? O alceno mais estável é geralmente, mas nem sempre é o alceno mais substituído. Os exemplos que nós demos, o produto principal era o alceno mais estável, que sempre vai ter que ser dessa forma quando você usa iodeto, brometo e cloreto. A gente vai ver que com o fluoreto mais à frente vai ser um pouco diferente, né?
O alceno mais estável, então, ele é o mais substituído nos exemplos que nós demos antes, tá certo? Agora, existem alcenos que são mais estáveis e nem sempre são o mais substituído, como você tem que observar aqui. Neste caso aqui, ó, você já tem um composto que tem uma ligação dupla e você vai remover o cloro aqui. Esse cloro, você tem 2 carbonos beta ligados a esse com menos hidrogênios e esse com mais hidrogênios. Segundo a regra de Sykes-Picot, você deveria remover o hidrogênio daqui e o cloro daqui, formando uma ligação dupla nessa região, o que levaria a este alqueno aqui. Só que neste caso, esse alqueno não é o produto principal, porque ele não é o alqueno mais estável. Aqui, o produto mais estável é quando essa base remove o hidrogênio deste carbono beta e forma uma ligação dupla nessa região, que vai dar esse produto aqui. Ah, mas por que esse alqueno aqui é mais estável do que esse? Bom, com certeza não tem nada a ver com o número de substituintes da nova ligação dupla que foi gerada. Aqui, esse alqueno aqui, ele é mais estável porque essa ligação dupla é conjugada com essa outra ligação dupla. Então, ela pode ser estabilizada por ressonância. Aqui não. Você tem um carbono sp3 aqui entre essas duas duplas, então não há como haver ressonância ou conjugação com essa outra dupla. Então, o alceno mais estável nem sempre é o mais substituído. Então, tenha atenção quando a ligação dupla que vai ser gerada pode ser conjugada com outra dupla. Então, esse exemplo é bastante importante para você descobrir. Então, quem é o produto principal? Então, vamos deixar claro aqui, para essa reação. Se eu peço para completar, você vai dizer que você vai colocar os 2 produtos e vai dizer que este é o produto principal. Se eu perguntar o porquê, é porque você vai dizer que este alqueno que foi gerado aqui, ele é o mais estável, já que o estado de transição é parecido com o alqueno. E este alqueno aqui é mais estável porque essa ligação dupla é conjugada com essa dupla aqui. Então a ressonância que existe entre elas faz com que o dieno conjugado seja mais estável que o dieno isolado, correto? Um outro exemplo também que vai haver com conjugação. Tem a ver com conjugação, né? Você também, de novo, tem parecido aqui. Você tem um carbono menos substituído aqui, o carbono beta com menos hidrogênio, e aqui o carbono beta com mais hidrogênio. Então essa base, se ela remover aqui o hidrogênio, vai formar uma dupla aqui, o que você vai gerar essa ligação dupla aqui. Só que essa dupla não vai estar conjugada com anel aromático. Portanto, esse alqueno é menos estável do que este. Porque quando você remove o hidrogênio deste carbono aqui, vai formar uma dupla com esse carbono aqui na saída do bromo, certo? Então essa dupla aqui agora ela está conjugada com o anel aromático. E a conjugação com o anel benzênico então faz com que essa dupla então seja mais estável. De novo, se eu peço para completar essa reação com os produtos, você vai colocar os 2 produtos e colocar esse aqui como produto principal. Por que esse é o produto principal? Porque você vai ter a formação do alqueno mais estável, já que o estado de transição é parecido com o alqueno. E este alqueno aqui, por ter uma ligação dupla conjugada com o anel benzênico, ele é mais estável e, portanto, vai gerar o produto majoritário do que este alqueno aqui, correto? Então, os alcenos conjugados são preferidos em relação aos alcenos mais substituídos. Então, quando você for completar a reação, o produto principal é o alceno mais estável. Se não existir um anel aromático e nem outra ligação dupla no composto, o seu alceno que vai ser gerado, o mais estável vai ser o mais substituído. Mas caso possa existir a conjugação da dupla que você gerou na reação, uma dupla que já existe, ou a dupla que você gerou na reação com um anel aromático, os alcenos conjugados são os alcenos mais estáveis e, portanto, serão os produtos principais, tá certo? Uma outra coisa na hora de determinar quem é o produto principal também é considerar o efeito estérico, que pode afetar a proporção dos produtos da reação, como a gente vai ver nesse exemplo. Nesse caso, nós estamos usando o 2-bromo-2-metilbutano, onde você tem um carbono com o menor número de hidrogênios aqui,
né? Que deveria ser onde você vai remover o hidrogênio para formar o produto principal, que vai formar o alceno mais substituído, e esses hidrogênios aqui que estão no CH3 na ponta, que seriam uma formação de alqueno menos substituído. Só que agora eu estou usando uma base muito volumosa para poder fazer essa reação de eliminação. Percebam que o solvente que eu estou usando é o mesmo solvente que origina essa base aqui. Aqui eu estou usando o álcool terte-butílico, tá certo? Que ao perder um hidrogênio vai gerar a base terte-butóxido. Pessoal, então quando eu uso uma base muito volumosa, olha só o resultado que eu tenho para a reação. Quando eu retiro o hidrogênio do carbono que tem menos hidrogênio, o produto que eu obtenho é esse, é o alqueno mais substituído, mais estável. Mas ele tem uma porcentagem menor. Ele não é o produto principal nessa reação, apesar de ser o alceno mais estável. Quando eu removo o hidrogênio aqui deste carbono, ele forma um alqueno menos estável desses dois, que é dissubstituído, mas ele é o produto principal. A justificativa aqui é porque quando você usa uma base muito volumosa, essa base volumosa fica impedida de acessar. Ele tem dificuldade em acessar esse hidrogênio aqui para remover ele, devido à presença desse grupo que está aqui. Esse grupo aqui, alquil que está aqui, ele está causando impedimento estérico para você remover aqui, e isso acontece quando você utiliza uma base volumosa. Se você estivesse utilizando aqui um hidróxido ou metóxido, que são bases não volumosas, aí tudo bem de você conseguir remover o hidrogênio daqui. Mas quando você usa uma base muito volumosa, esse hidrogênio aqui fica dificultada a aproximação por ele. Por isso que nesse caso, esse grupo metóxico prefere tirar o hidrogênio daqui para formar o produto principal, porque ele vai estar mais acessível, tá certo? Então, tomem cuidado com este exemplo aqui, porque ele muda a regra, né, de alqueno mais estável, devido ao impedimento estérico. Agora, se o haleto de alquila não for impedido estericamente, o produto majoritário será o produto mais estável, como eu tinha dito antes. Se não tem aquele CH3 para atrapalhar a aproximação desse metóx, né, você tem um haleto de alquila aqui secundário, então a maioria dos exemplos que você vai ter efeito estérico, você vai estar trabalhando com haletos de alquila terciário, aí você vai ter efeito estérico. Nesse caso você tem o haleto de alquila secundário, então o efeito estérico aqui não é tão forte para poder promover a troca dos produtos aqui em relação à estabilidade do alqueno. Então aqui, mesmo a base sendo bastante volumosa, ela prefere remover esse hidrogênio aqui, porque aí vai gerar o alqueno mais substituído, que é o mais estável, em detrimento de você retirar o hidrogênio aqui, produzindo esse alqueno menos substituído e menos estável. Tá certo? Essa tabela então mostra para vocês vários valores experimentais quando você vai remover, fazer uma reação de eliminação com esse composto aqui, o 2-bromo 2,3 de metilbutano. Perceba que esse carbono de bromo está ligado, ele é terciário, e ainda tem um grupo do lado de cá e um grupo aqui em cima para dificultar a remoção, principalmente desse hidrogênio, quando nós utilizamos uma base volumosa. Então os produtos formados seriam esse aqui. Quando você tira esse hidrogênio, você forma esse produto, que é um alqueno tetra substituído, que ele é mais estável do que você, utilizando essa base, remover o hidrogênio daqui. Se você remove o hidrogênio daqui, você tem a formação deste alqueno, e ele é um produto, um alqueno dissubstituído, portanto menos estável. Então, entre esses dois, o alqueno mais estável é esse, tá certo? Bom, então essa tabela mostra que se você usar uma base não muito volumosa, como o íon etóxido, ele não é considerado uma base volumosa. Então ele vai preferir remover o hidrogênio daqui, onde tem o carbono, onde tem menos hidrogênio, porque isso vai levar ao alqueno mais substituído, que é o mais estável. Quando você coloca o íon terte-butóxico, você já inverteu, né? Porque aqui tem um impedimento estérico. Quando você usa uma base muito volumosa, o alqueno menos substituído passa a ser o produto principal devido ao impedimento estérico. E caso você aumente o volume dessa base que você está usando, o produto sendo menos substituído e menos estável vai cada vez aumentando a sua porcentagem na reação, né? Colocando essa base bastante volumosa, você tem 92% do produto principal sendo o alqueno menos estável e menos substituído, tá certo? Bom,
Agora, tem um detalhe nessas reações de eliminação E2. É quando nós usamos fluoretos de alquila. Isso é bastante importante. Então, toda aquela regra de regioseletividade da reação E2 foi falada quando o seu aleto de alquila é formado por iodeto, brometo e cloreto, certo? Com cloro, bromo e iodo, você usa a regra anterior que nós acabamos de explicar. Agora, quando você vai fazer uma reação de desidrohalogenação E2, usando fluoreto de alquila, o alceno que vai ser o produto principal vai ser o alceno menos substituído. Bom, por que nós dissemos antes que o produto principal era o alceno mais estável? Se não tiver problema de conjugação, o alceno mais estável vai ser o alceno mais substituído. Isso está correto. Sempre o alceno mais estável é o alceno mais substituído, ou se ele fizer conjugação, ele vai ser mais estável do que os alcenos substituídos. Nesse caso, com o fluoreto de alquila, o estado de transição ele não é parecido com o alqueno. Tá certo? Então, tome cuidado com o que nós vamos falar aqui, atenção nesse detalhe. Por exemplo, aqui, quando você pega o íon metox para fazer uma reação de eliminação com um fluoreto de alquila, né, o 2-fluoropentano, os seus produtos seriam esses. Ou esse metox retira o hidrogênio daqui e forma esse produto que é o pente 2N, ou esse metox tira o hidrogênio daqui e forma esse produto que é o pente 1N. Percebam então que o alqueno menos estável, menos substituído aqui, é o produto principal. Se eu pedir para você completar essa reação, você vai colocar os dois produtos. Se eu perguntar, justifique a formação do produto principal, você vai dizer que o alqueno formado aqui em maior quantidade é o alqueno menos substituído, porque o estado de transição não passa por formação de um alqueno. O estado de transição, quando você usa fluoreto, ele é parecido com um carbânium, tá certo? E o carbânium primário, que seria gerado aqui, é mais estável do que um carbânium secundário, que seria gerado aqui. Então vamos mostrar isso, explicar isso melhor em outros exemplos. Então, primeiro que o íon fluoreto ele é o pior grupo de saída dos aletos, como nós falamos no início desse capítulo. Porque o íon fluoreto, ele, comparativamente com cloreto, brometo e iodeto, ele seria a base mais forte. Então, o pior grupo de saída. Então, como eu disse, o estado de transição, quando você utiliza fluoreto como o grupo de saída, ele é mais parecido com o carbânio do que com o alqueno, correto? Então seria assim para aquele exemplo que foi mostrado. O metox, quando vai remover esse hidrogênio aqui, como esse fluoreto ele demora a sair, porque ele é um grupo de saída muito ruim, o estado de transição não parece com aquela ligação dupla aqui. Só parece a quebra, a formação dessa ligação e a quebra dessa ligação. Então existe uma carga parcial negativa sobre esse carbono, que gera a formação de um carbânio, tá certo? Que seria primário. E caso o metox tire esse hidrogênio desse carbono aqui secundário, gera uma carga negativa sobre ele, que é então um carbânio secundário. Então, a relativa estabilidade dos carbânios é exatamente o contrário da estabilidade dos carbocátions. Então, o carbânio terciário ele é o menos estável, já que se esse carbono ele tem alta densidade eletrônica, tem carga negativa, se grupos alquilas são doadores de elétrons, se ele já tem carga negativa, ele não vai se estabilizar quando você tem grupo que vai doar elétron para ele. Então ele vai ficar menos estável, tá certo? Por isso que o carbânio terciário é o menos estável. E já o ânion metila, ele seria o carbânio mais estável, porque ele não tem nenhum grupo doador de elétrons para ele. Mas independente disso, todos os carbânios são muito reativos. Então o carbânio primário, para esse exemplo aqui, ele é mais estável do que o secundário. Então quando você usar fluoreto de alquila, o seu produto principal vai ser o alqueno menos substituído,
Porque o estado de transição é parecido com o carbânio, e o carbânio primário é mais estável do que o carbânio secundário, nesse exemplo que nós estamos dando. Então, quando você compara todos os halogênios que você pode ter nessas reações de eliminação E2, né? Se eles sofrem reação com metóx, você só vai substituir aqui esse halogênio aqui, o iodo, bromo, cloro ou flúor. Ou ele formaria o alqueno mais substituído ao tirar o hidrogênio daqui, que é o alqueno mais estável, ou você vai tirar o hidrogênio daqui e formar o alqueno menos estável, que é o menos substituído. Quando você usa iodo, bromo ou cloro, né, como eu já disse antes, que são as bases mais fracas, né, o iodeto mais fraco do que o bromo, que é mais fraco do que o cloro, você vai ter uma porcentagem maior dos produtos onde o alqueno mais estável é o produto principal, que ele é mais substituído, já que o estado de transição é parecido com o alqueno. Quando você usa flúor, como eu acabei de dizer, o produto principal vai ser o alqueno menos substituído, menos estável, porque o estado de transição é parecido com o carbânio, tá certo? Então, nós finalizamos agora esse tópico 2 e até a próxima aula.